Amém. Amém? Bom dia a todos. Olá, amigos que estão participando pelo Facebook. Muito bom dia. E pedimos que o Espírito Santo nos ajude nesta pregação. Espero que hoje não passe nenhum carro de ovo, como passou semana passada, ou de drogaria, como passou na semana retrasada. E que essa reunião venha nos abençoar poderosamente. Amém? Amém. Vamos ficar de pé. Repita comigo, por favor, meu Deus. Repita, meu Deus. Muito obrigado pela oportunidade de estar na tua casa para te buscar. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, pois são muitos. Estenda a tua mão, toque em nossa vida, em nosso coração, em nossa saúde, em nosso corpo, em nossa família, e em nome de Jesus nós ordenamos que todo o mal e todas as trevas e todo o sofrimento e toda enfermidade, em nome de Jesus, que saia da nossa vida, sai da nossa família e não volte nunca mais, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora se apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora se apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar, só para te adorar e fazer teu nome o que? Grande, e te dar o louvor, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, aleluia. Estamos nós, Senhor, estamos aqui para te dar o louvor que o Senhor merece, que o Senhor é digno, Senhor. Apesar de que todas as palavras desse mundo, bonitas e positivas, não conseguiriam exprimir o que o Senhor é. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o pão da vida, o Senhor é a luz que brilha. Oh, meu Jesus, abençoe este encontro, meu Pai. Simples, singelo, mas sincero, meu Pai. Estamos aqui para buscar a tua face, estamos aqui para aprender a tua palavra, estamos aqui, Senhor, para que o Senhor cresça em nós e nós venhamos diminuir. Abençoe aos que não puderem vir hoje, os que participarão pela internet também. É o que nós humildemente pedimos e te louvamos e te agradecemos. E que todos que aqui estão e concordam, por favor, digam amém. Graças a Deus. Bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Pode sentar, por favor. Amém. Os que estão aqui hoje pela primeira vez, sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com todos aqui. A vocês que vão participar pela internet, sejam bem-vindos ao Facebook. Agora, meus irmãos, veja bem, você que tem
Muitas pessoas assinaram a nossa página nessas últimas 2 semanas. Só uma pequena e breve introdução. Nós iniciamos esse ministério há aproximadamente 6 meses atrás, chama-se Centro de Propagação do Evangelho, porque nós acreditamos que o Evangelho não tem sido pregado o suficientemente nas igrejas. Veja bem, não existe ainda o número suficiente de igrejas no mundo todo para pregar o Evangelho. Muitas pessoas nem sequer têm uma igreja na cidade deles. Me refiro a países muçulmanos, países comunistas. E mesmo no Brasil, onde tem tantas igrejas, o Evangelho é pouco propagado. O Evangelho é a palavra de Deus que veio através de Jesus. É a luz que nos ilumina. O Evangelho nos revela Jesus. Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ou seja, se eu não ouço o Evangelho, eu não sei o caminho, eu vou me perder nessa vida, não saberei tomar decisões, não saberei o que fazer na minha vida. Por mais que a gente se considere adulto, a gente não vai saber como se comportar, como viver de uma forma que agrade a Deus. A gente não sabe qual é a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Jesus é como se fosse um espelho. A gente vê nele a beleza de Deus, a gente vê em Jesus a humildade, a gente vê em Jesus Jesus era totalmente livre de ganância, de orgulho, de vaidade, de ambições pessoais. Jesus, Ele perdoava, Jesus, Ele orava por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele foi compassivo com Pedro, que o negou 3 vezes. Ele foi compassivo com o ladrão que foi crucificado à sua direita. Então a gente vê em Jesus o que Deus é: humildade, compaixão, amor, misericórdia, bondade, paz. Então quando a gente olha para Jesus, a gente vê a verdade, que nós somos podres, nós somos sujos, imundos, nós somos miseráveis pecadores. Então, quando a gente conhece a verdade, a gente depara com a verdade dói, a verdade choca, mas a verdade é a verdade, que nós somos muito falhos, nós somos muito fracos. Mas nós também vemos a verdade de que Deus nos ama mesmo assim. Através da verdade nós conhecemos também a graça, ou seja, que Deus nos ama e Deus quer nos perdoar. E se nós fomos pecadores a nossa vida toda e no último segundo nós dissemos assim: Pai, me perdoe, o Pai aceita. Que nenhum pai aceitaria o filho assim, mas o Pai aceita. Um filho que o decepcionou a vida toda. Então essa é a verdade, que nós somos pecadores, mas pela graça somos salvos. E Jesus, Ele é a vida eterna. A pessoa pode ter tudo na vida, se não tiver Jesus ela está morta em seus pecados. O salário do pecado, ele é a morte. Esse é um exemplo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas Jesus, Ele falou, eu sou, só no livro de João Ele falou, eu sou 7 vezes. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, aquele que vive em mim não andará em trevas. E o que acontece? Infelizmente e desgraçadamente, o Evangelho não tem sido propagado, não tem sido pregado. Eu tenho visto aqui no Brasil, eu conheci um rapaz, por exemplo, que falou que já era cristão há 10... Filho, dá para ligar aqui? Deixa eu deixar. Ele era cristão há 10 anos e nunca leu o Evangelho. Recentemente, pessoas vieram me evangelizar e eu fiz perguntas simples para eles que vieram me evangelizar, pessoas que são cristãos há décadas e vieram me evangelizar, vieram pregar o Evangelho para mim. Eu fiz perguntas básicas do livro de Mateus, que é o primeiro Evangelho, e a pessoa não sabia. Eu falei: Senhor, antes do Senhor ir pregar o Evangelho, não seria bom, talvez,
O Senhor lê o Evangelho primeiro. Isso aí já são pessoas que têm uma certa posição em suas denominações, a ponto de sair para a rua para evangelizar. De modo que uma igreja sem Evangelho será uma igreja sem Cristo, vai ser apenas um clube cristão, uma aglomeração de pessoas que vai gerar cristãos, que nem sequer pode se considerar cristãos, porque muitos naquele dia dirão Senhor, Senhor. Esse tipo de evangelho, esse tipo de pregação gera cristãos, gera muitas pessoas dentro da igreja, mas não gera pessoas dentro do céu, não adiantou nada. Geram cristãos fracos, cristãos que não têm nenhuma base cristã. E esses cristãos fracos, esses membros fracos espiritualmente falando, vão gerar depois pregadores sem nenhuma base cristã. Pregadores que amam o dinheiro, pregadores egoístas, pregadores gananciosos. Eles são assim porque quando eles eram membros das suas igrejas, eles não ouviram o Evangelho. De que adianta eu dizer para vocês assim: a minha congregação tem 50 mil membros, e você vai conversar com um membro, e aquela pessoa nem sequer entendeu a mensagem da cruz, que é o mínimo, que Deus amou ao mundo, de tal maneira que entregou o Filho dele. Portanto, assim como Deus nos amou, devemos amá-lo e amar uns aos outros. Amar significa respeitar, ter compaixão e tal. E aí você vê dentro das igrejas enormes, grandes, mas às vezes até furtos entre um e outro, às vezes casos de adultério entre os pregadores, um pregador dormindo com a esposa do outro pregador, dormindo com a secretária, e aí você vê a fofoca, você vê a divisão, você vê, de modo que a Bíblia chama esse tipo de igreja, lá em livro de Apocalipse, de sinagoga de Satanás. Ou seja, é uma sinagoga, supostamente é uma igreja, mas é uma igreja do diabo, porque não glorifica a Deus. Nós não devemos glorificar a Deus, meus irmãos, domingo de manhã. Nós devemos glorificar a Deus em todo lugar. E você só consegue glorificar a Deus em todo lugar quando você ouve o Evangelho e vai aprendendo aos poucos, assim, demora, vai aprendendo aos poucos, e o Evangelho vai penetrando em você, vai transformando o seu caráter. Você não consegue abandonar o seu pecado, ninguém consegue. É o Evangelho que te liberta. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então você vai ouvindo a palavra de Deus, isso ali vai penetrando em você, e um dia, como Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado. Amém? Então a palavra de Deus vai penetrando na pessoa que tem fome de ouvir a palavra de Deus, tem sede de ouvir, vai penetrando e vai purificando a pessoa naturalmente. Basicamente, o que você tem que fazer é o que Maria fez: ouvir. Você vai ouvindo. Maria sentou-se aos pés de Jesus e ela ouvia os seus ensinamentos, enquanto Marta estava muito ocupada com muitas coisas e nervosa, estressada, e disse para Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixa fazer todo o serviço da casa sozinho? Ordena-lhe que venha me ajudar. E Jesus disse: Marta, você está preocupada com muita coisa, e só uma coisa te é importante. E Maria escolheu isto que é o mais importante. O que Maria escolheu? Sentar-se e ouvir Jesus. Amém? Irmãos, estou sendo claro? Irmãos aí que estão participando da internet, estou sendo claro? Amém. Então, vocês que estão nos assistindo, a gente nascendo do Japão e tal, é a mesma coisa, você vai ouvindo. Quando eu tive contato com a palavra de Deus, eu não entendia nada. Hoje eu prego para você, não entendia nada, mas eu ia lá, eu ouvia, ficava ouvindo. Ia na minha igreja onde eu me converti, e ia para casa também, começava a tentar ler, não entendia nada, mas tentava ler. Comecei lá em Mateus
ali em Mateus capítulo 1 e fui lendo, não entendia nada, mas fui. Ainda tinha o radinho que eu ouvia também, a rádio da minha igreja, ficava ouvindo ali a palavra. Isso ali foi me transformando. Eu não tinha força para largar a vida errada. Eu não tenho força, mas a palavra de Deus é poderosa. É isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. A palavra de Deus é poderosa para nos libertar. Então, antes de eu entrar no assunto da palavra de Deus, que é o Evangelho, que é Jesus, que veio através de Jesus, o que acontece hoje em dia é que nós vemos igrejas que estão totalmente divididas. Nós temos visto aí pessoas, meus irmãos, não é brincadeira não, meu filho compartilhou uma coisa no Facebook, falando assim: quando você for para a igreja, não deixe a sua bolsa na cadeira quando você for lá na frente, e nem deixe seu marido, porque podem os dois desaparecerem. Imagina, isso aí foi em inglês, compartilhei até nesses outros países, acontece a mesma coisa. Por quê? O que acontece é que se nós pregarmos o Evangelho puro e simples, por exemplo, no Evangelho, antigamente, a oferta, o dízimo, era uma lei, e se você não desse, você seria amaldiçoado. Mas no Novo Testamento, nós não damos o temor da maldição do devorador, nada disso. Nós damos oferta, nós damos dízimo, simplesmente porque nós amamos a obra de Deus, nós amamos a Deus. E, por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa, e meu filho está me ajudando naquela empresa todo dia, e um dia meu filho passa mal, e meu filho não pode vir ajudar-me na minha empresa, ele estava mal naquele dia. Eu te pergunto, eu vou amaldiçoar o meu filho? Não, eu não devo amaldiçoar o meu filho porque ele não pôde me ajudar porque estava passando mal. A mesma coisa é no Novo Testamento. Você não vê Paulo falando de maldição para quem não der. O problema de Ananias e Safira não foi reter o dinheiro, é lá o direitinho, é devagarzinho, meus irmãos. O problema não foi reter a metade, o problema foi mentir. Por que mentiste ao Espírito Santo? O dinheiro não era teu, tu podia até ficar com tudo. Em outras palavras, pode ficar com 100%. O problema foi, eu te perguntei, está aqui tudo? E você disse não. O problema foi porque mentiste. O problema foi a mentira. Então você não vê ninguém assim no Novo Testamento. Deus, no Novo Testamento Deus ama quem dá o quê? No Velho Testamento se tu der, tu vai ser abençoado, se tu não der, tu vai ser amaldiçoado. No Novo Testamento é por amor, é uma aliança superior, como dizem Hebreus. E o que acontece é que, infelizmente, porque há uma competição entre ministérios, quem vai ser o maior, quem vai ser o melhor, competição realmente demoníaca, diabólica, um atacando o outro. Porque existe essa competição, não se prega o Evangelho puro e simples. O Evangelho é leve, o Evangelho é simples. Por exemplo, se você não vier aqui domingo, você não vai ser amaldiçoado. Por que nós vamos para a igreja domingo? Que é bom, porque nós vamos aprender o Evangelho. É um alimento espiritual. Mas, poxa, se você deixar de almoçar hoje, não é bom, tem que almoçar todo dia. Mas se você deixar de almoçar hoje, não é um crime, nem sequer você vai morrer. A mesma coisa se você faltar à igreja domingo. Amém? E eu peço a todos que venham todo domingo. Mas se você faltar, isso ali não... Jesus não falou para a gente estar na igreja todo domingo de manhã. Não tem nenhuma lei dessa. Então são várias leis que vão se criando para controlar as pessoas, enfim, que acabam... A pessoa, por exemplo, falta um domingo, falta outro, pronto, já era, pequei mesmo. Jesus nunca falou isso. O Evangelho é leve, o Evangelho é libertador, o Evangelho não é controlador. Pedro falou isso, que os pregadores não devem ser dominadores do que lhes foram confiados. Nós devemos ser apenas bons exemplos para o rebanho. Devemos pastorear, devemos ensinar, mas sem amaldiçoar ninguém. Como eu já falei também aqui, eu gostaria que todos vocês e todos venham frequentar aqui o Centro de Propagação do Evangelho, mas eu jamais darei para você uma carteirinha de membro. Você pertence a esse ministério. Se você abandonar esse ministério, você traiu Jesus. Que absurdo, gente.
Que absurdo. Se você achar outro ministério que está pregando o evangelho, você achar melhor ir lá, você pode ir lá. Ficarei triste, mas não vou te amaldiçoar e dizer que o diabo vai te pegar lá fora. Gente, eu estou dando só alguns exemplos, só para mostrar para você como a coisa está feia, como a coisa está desvirtuada. Por quê? Passaram já 20 séculos de que nós recebemos o evangelho. E o diabo teve tempo para introduzir várias doutrinas que não estão incluídas no evangelho. Vários ensinamentos. E a religião se tornou um instrumento de manipulação das massas, de controle das massas. Então, ninguém aqui, você é membro do Centro de Propagação do Evangelho, você apenas congrega aqui. Poxa, em nome de Jesus, congregue com a gente até o fim da sua vida, eu espero isso, desejo isso. Vocês também venham se juntar a nós, muitos têm nos assistido pela internet, muitos têm dito que quer nos visitar. Ontem mesmo mais uma pessoa contactou a minha mãe falando que quer me conhecer, outros contactam meu irmão Wander, quer me conhecer, outros me contactam também, querem nos conhecer. Sejam bem-vindos e congreguem com a gente todo domingo. Mas se você não pertence ao Centro de Propagação do Evangelho, você pertence a Jesus, porque foi Ele que pagou o preço, derramando o sangue dele na cruz. Isso é só uma pitadinha, só para ter uma noção de como o Evangelho está misturado com várias outras coisas e doutrinas e várias coisas até perigosas, como essa coisa de você tem que mentalizar a sua bênção. Ontem de manhã eu estava ajeitando a televisão do meu quarto e eu coloquei sem querer num canal, estava lá o pessoal da Seishonoye, que é uma religião oriental antiga, e ele estava falando isso, você tem que mentalizar essas coisas. Eles nem sabem que a origem disso não é nem sequer do Japão, é da Índia, do hinduísmo. Eles nem sabem disso e começam a misturar essa coisa de pensamento positivo junto com o evangelho. Você tem que pensar positivo e não sei o que lá. E se mistura o evangelho, faz uma salada, uma verdadeira salada, gente. Faz uma salada daquela que você acha de tudo, acha até pedacinho de maçã e uva passa, está lá dentro. E eu estou tentando pregar, como tem muitos hoje em dia já pregando, simplesmente o puro evangelho. Porque se nós pregarmos, olha só o que acontece. Temos um grupo pequeno de pessoas que não estão vindo por causa da música que nós não temos, e nem sequer do conforto e da beleza do tempo que nós também não temos, e também nem sequer por causa da banda, do coral, do grupo de louvor que também nós não temos, e nem sequer porque vão receber alguma coisa mágica para levar para casa, porque também nós não temos. Nós só temos mesmo a pregação da palavra e a busca de Deus, a oração, o louvor, só isso. O que está acontecendo? Essas poucas pessoas que têm vindo e têm recebido esse alimento, eles têm se fortalecido e crescido. Na quinta-feira eu tive aqui um estudo com alguns irmãos que hoje não estão aqui. Um está de serviço, hoje no outro já tinha dito que não poderia vir. E os dois, meu filho estava aqui, né, filho? Coisa linda que eles nos falaram. Meu Deus do céu. Poxa, está tudo mudando dentro de mim. Um deles falou assim: eu estou vindo aqui porque o alimento que eu estou recebendo eu nunca recebi em lugar nenhum, nunca vi. Eu estou sendo transformado. Eu estava desviado dos caminhos do Senhor, eu estava bebendo, eu estava fumando. Eu estou vencendo tudo isso, eu estou aprendendo. Amém? Graças a Deus. E outros problemas pessoais que ele mencionou, que tem superado, não vou mencionar aqui. Louvado seja o nosso Senhor. O outro falou a mesma coisa. Ele estava me falando assim: poxa, aqui a gente ouve muito da graça, ou seja, Deus nos ama sem nós merecermos. E assim nós devemos tratar a nossa esposa. Eu nunca ouvi isso. E às vezes eu saio do meu trabalho e tal, e acontece uma situação, e alguns meses atrás eu iria brigar com a minha esposa, e agora não. Eu ajo de misericórdia com ela, porque assim Deus agiu comigo. Amém, irmãos? Amém? Amém. Isso é que é a transformação. A palavra de Deus penetra e muda o teu coração. Isso é que é salvação, isso é que é prosperidade de verdade.
As pessoas querem receber alguma aguinha mágica, algum troço assim, mas não querem ouvir a palavra. E ficam ali. E o que acontece? Quando a pessoa ouve o Evangelho e ela foca na salvação dela, ela não está nem aí para a felicidade terrena, ela quer ir para o céu. Acontece o que nós pregamos para vocês outro dia. Todo aquele que perder a sua vida, salvá-la, Jesus disse. E todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Ou seja, quando nós não estamos nem aí para nada, não quero saber, como o exemplo que eu dou quando eu me converti, eu estava no primeiro ano do segundo grau, pensando qual faculdade, se carreira militar, tal, o que eu faço da minha vida? E eu decidi, não quero nem saber de nada, eu vou continuar estudando, mas eu vou focar na minha salvação. O que aconteceu? Quando eu esqueci de tudo e foquei 100% na minha salvação, 100% em buscar a Cristo, não apenas eu fui salvo e revestido com a presença de Deus, que me deu força para abandonar os pecados, porque sem o Espírito Santo não dá para abandonar os pecados, mas Deus me abençoou tanto, em todos os sentidos, que tantas vitórias, tantas bênçãos nesses anos todos. Eu não foquei em bênçãos, eu não foquei em vitórias, eu não foquei em nada, eu não foquei em ter uma família abençoada, eu só foquei em Cristo, de modo que quanto mais nós focamos na nossa comunhão com Deus, mais nós seremos abençoados na terra. Sim, é isso mesmo. Se vocês que estão assistindo, vocês que estão aqui, quiserem ter uma vida feliz aqui na terra, foque na sua vida no céu, cresça em Cristo, busque a Deus, leia o Evangelho, ouça as pregações, não apenas nossa, você pode ouvir também de outros. Temos aqui no Brasil, o Brasil tem sido abençoado com pastores que pregam, que têm uma profundidade teológica muito maior do que a minha, como pastor Hernandes Dias Lopes, pastor René Kivitz também, eu não vou lembrar agora do nome de todos, tá, meus irmãos? Mas é que eu lembro mais dos inglês, tem muitos pastores também americanos bons que pregam o Evangelho, simples. É isso, e que coisa interessante, nós não oramos por prosperidade aqui, mas as pessoas estão prosperando, as pessoas estão vencendo, as pessoas estão passando em provas, as pessoas estão conseguindo empregos melhores. A gente não foca em conseguir emprego melhor, mas quando você está bem espiritualmente, como nós também pregamos para vocês, o livro de Salmo, capítulo 1, diz que aquele que medita em Jesus ele é a lei de Deus é o amor, aquele que medita na lei de Deus dia e noite, será como uma árvore plantada próximo aos ribeiros. Sua folhagem não murcha, ele dará o fruto na sua estação, e tudo que ele fizer será bem sucedido, ou prosperará. Em inglês fala prosperará. Você vê que é simplesmente questão de nós investirmos na nossa comunhão com Deus. Eu entendi isso com 15 anos de idade, o meu filho com 16, outros entendem com 10 anos de idade isso, por incrível que pareça. Outros entendem só quando chega lá na meia idade, outros só entendem isso lá com 70 anos. Não tem problema. O que importa é a gente não ser aqueles que nunca entendem que sem Cristo nada podemos fazer, porque Ele é o ribeiro, dele sai água. Quando o Senhor Jesus estava aqui na cruz, cortaram o lado dele, saiu o que dele? Sangue, que é o perdão dos nossos pecados, e água, que é a vida, a água da vida. Quanto mais quando Moisés tocou na rocha, saiu água, e lá em 1 Coríntios 10 diz que aquela rocha que os seguia, aquela rocha era Cristo. Cristo estava seguindo aquele povo.
Onde Moisés ia e tocava numa rocha, e na outra rocha sai água. Aquela rocha era Cristo, que sai água dele. Então, você vê que o Evangelho é tão simples, que os exemplos que nós temos são exemplos que qualquer um entende. Você vê uma árvore num lugar seco, lá por exemplo, no Agreste, né, no sertão do Nordeste, tal, aquela região lá, elas são secas, não tem muita folhagem. Mas você vê lá na Amazônia, por exemplo, tudo é verde. Então são exemplos que qualquer brasileiro, chinês, qualquer um pode entender. O Evangelho é simples. E a mensagem é simples, nós somos a árvore, nós somos as árvores. Jesus não falou que nós vamos conhecer a árvore pelo fruto? Várias partes da Bíblia, Jesus fala que nós somos árvores, E o segredo de nós sermos abençoados, ter uma vida de paz, prosperidade, é exatamente estendendo a nossa raiz, estando vós, como diz em Efésios 3, alicerçados e arraigados. Arraigado é estendendo a raiz perto do amor de Deus, que é Cristo. Então, é simples. E é por isso que nós vamos para a igreja, para nos alimentarmos, só isso. Não é, bom, se eu for para a igreja esse domingo, aí eu vou ter proteção de 7 dias. Aí se eu faltar o domingo, estou perdido, vou ser vítima de uma bala perdida. E você vê a pessoa, vai no domingo e acontece um acidente, já vi isso. E a pessoa às vezes não vai no domingo e quase tem um acidente, porque não é. Aí é que está a diferença, né, das igrejas que pregam a graça ou não. Mas eu não vou entrar hoje nesse assunto, porque senão eu vou desvirtuar muito da minha pregação. A minha pregação para vocês nessa manhã é que não está se pregando o Evangelho o suficientemente. Não se está pregando o Evangelho como se deveria pregar, gerando assim cristãos fracos. E diga-se de passagem, se você vê, passa em algum lugar, uma campina assim, você vê ovelhas magras, ovelhas doentes, machucadas, a culpa é da ovelha? Obviamente não, é de quem cuida daquelas ovelhas. Isso aconteceu comigo, dirigindo na África, dirigindo na Inglaterra. Na Inglaterra tem muitas ovelhas, se bem que lá todas as ovelhas que a gente viu era tudo bonitinho e gordinho. Mas na África eu já vi lugares que eu passei que as cabras estavam todas magrinhas, todas doentes. E você dirige um pouco mais, você vê em outro lugar ovelhas ali bem tratadas. Ora, a culpa é das ovelhas ou a culpa é do pastor? A culpa é do pastor. A culpa é do pastor. Muitas pessoas hoje estão desviadas de Jesus porque os seus pastores não pregaram o Evangelho, pregaram o Evangelho distorcido, adaptando elas aos seus interesses, como essas leis de tem que estar domingo na igreja e outras leis assim. A pessoa não consegue cumpri-las e ela acaba depois se desviando. Ela falou que sou muito fraco, não consigo seguir essas leis aí de Jesus, que nem sequer são de Jesus. A Bíblia diz que são leis feitas pelos homens, tradições humanas. E a culpa é do pastor. Você veja, antes de eu falar sobre Hebreus capítulo 4, você vê que em Oséias capítulo 4 também, deixa eu abrir aqui rapidamente, Oséias capítulo 4, versículo. Depois, se você puder ler o livro de Oséias capítulo 4 todo, você vai ficar um pouco assustado até que você vai ler aqui Deus repreendendo os profetas, porque o povo estava sendo destruído. Então fala aqui, o meu povo está sendo destruído, ou em outras versões, está perecendo, porque lhe falta o conhecimento. Aí fala aqui, olha, você vê, gente. Eu já vi muita gente pregando esse versículo e para aqui, ponto final. Mas isso é só a metade do versículo. Eu não vou nem para o próximo versículo não, é o mesmo versículo, Oséias 4, 6. Deixa eu ler o versículo todo. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, olha só,
rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Esse é o versículo completo. Eu não pulei de versículo não, é o mesmo versículo. Mas qual é a pregação? O povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento, entendeu? Você, pessoal, vocês, tá vendo? Você não é fiel no dízimo, você não vem todo domingo, você não faz isso, você não faz aquilo, por isso, ó, você está sendo destruído por causa disso, gente, vocês, aí para aqui. Mas o povo só está sendo assim porque está lhe faltando o quê? O conhecimento, porque o sacerdote rejeitou o conhecimento. Esqueceu da lei. Qual é a lei de Deus? Lá em Romanos 13 fala: quem amar o próximo cumpriu toda a lei. Essa é a lei de Deus, é amar o próximo, ponto final. Quem ama o próximo, está escrito lá em Romanos 13, quem ama o próximo não adulterará, quem ama o próximo não furtará, não mentirá e não matará. Amém? Mas como que nós vamos amar ao próximo? Só tem uma maneira. Nós temos que, no próprio livro de Romanos, capítulo 10, fala: só crerão no Evangelho se ouvirem. Mas como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Portanto, formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. E quando você ouve a pregação do Evangelho, e a pregação do Evangelho não é nada de acusação, você faz isso, você faz aquilo, você é seu mentiroso, tem gente aqui que não sei o que lá, que não sei o que, tem gente, tem irmãozinho aqui, que não sei o que fica aí assistindo pornografia, e muitas vezes o pastor também assiste pornografia, o pregador também faz coisas 1000 vezes piores do que ele está acusando as pessoas. Amém? Mas isso também é uma maneira de controlar as pessoas, porque mostra uma espécie de super santidade. Quem está ali, poxa, eu realmente, olha, aquele homem lá em cima, ele é um homem santo, eu sou um pecador, olha como ele prega ali. Ah, meus irmãos, como diz aqui na gíria, você não sabe de nada, inocente. Amém? O que esses pastores pregam, não todos, claro, mas muitos, não tem nada do que... Então, o que acontece? Quando você ouve a pregação do Evangelho simples e puro, que a pregação do Evangelho é essa: Deus te ama sem você merecer, Deus não ama o seu pecado, mas Deus ama o pecador, porque Deus amou ao mundo, Deus provou o amor dele. Romanos 5:8, o livro de Romanos é um livro muito importante, muito edificante para você ler, meus irmãos. Romanos 5:8 diz: Deus, ele provou, demonstrou o amor dele por nós, quando ele enviou o Filho dele para morrer por nós, quando nós estávamos nos nossos pecados, ou seja, nós não merecíamos. As pessoas estão tentando merecer o amor de Deus. Não, você tem que entender, Deus te ama, com todos os teus defeitos, Deus te ama. E quando você entende isso, tem gente que entende isso mais rápido, tem gente que entende isso mais tarde, mas quando a pessoa entende isso, caramba, Deus me ama, Deus não está lá no outra galáxia, não, Deus estava do meu lado todo dia da minha vida. Sempre eu vi uma rocha que saía um pouquinho de água no deserto, sempre na dificuldade apareceu alguém para me ajudar, sempre quando eu estava triste, pensando em me matar, alguém me ligou e me deu uma palavra. Há muito tempo atrás, quando eu estava na África, no meio da África, eu tive uma briga muito feia com a Ruth, com a minha esposa, uma briga muito feia no quarto e tal,
verbal, né, tal, mas feia mesmo, bota feia nisso. E eu saí do quarto e bati a porta, pá, e fui para a sala, e sentei lá chateado, até pensei, vamos separar essa mulher, tal. O que aconteceu? Naquele momento, meu celular estava na mesinha assim da sala, né, mesinha de centro. Quando eu sentei, um amigo me ligou, que não me ligava de outro país há anos, tal. Ligação internacional. Oi, caramba. E começamos a conversar ali, Vladimir, tal, sou eu. Quem tá falando? Ô, rapaz, quanto tempo e tal. E conversa, os boas épocas, né, Vladimir, tal. Pô, Deus é bom, Deus ajuda a gente, Deus é misericordioso e tal. O rapaz foi usado por Deus naquele momento, e eu, poxa, isso é besteira, ficar brigando com a minha mulher não vale a pena, eu tenho um ministério, separar dela e tal. A Bíblia diz que a mulher, ela é a parte mais frágil, então tem que perdoá-la e tal. Aquilo ali, meu irmão, estou dando um exemplo, isso ali é eu com sede no deserto, e de repente Deus me dá um alívio, e tem muitos outros alívios, outras rochas que saíram água naquele momento difícil, que alguém me dá uma palavra, ou que eu abro a Bíblia, ou que eu ouço uma música, ou que eu me lembro de alguma coisa, ou que acontece alguma coisa que alivia a nossa dor, a nossa sede no deserto. Eu dei um exemplo, eu lembro de outros exemplos, e existem muitos outros exemplos que eu nem me lembro mais, mas estava aquela rocha ali nos seguindo. Meus irmãos, mesma coisa com cada um de vocês. Vocês se lembram de alguns momentos difíceis que de repente aconteceu alguma coisa e deu tudo certo, e outro deu tudo certo, e você venceu e outro, e às vezes você não viu o ciclista e você ia atropelar e alguém falou contigo e você desviou e tal, enfim. Eu só sei que essas situações, isso aí, esses livramentos que Deus nos dá, é o próprio Jesus te seguindo, e te seguindo também, me seguindo. Amém? É o próprio Jesus. Quando você entende isso, você passa a amar a Deus. E quando você ama a Deus, você passa a buscá-lo, e você passa a querer agradá-lo. E você lê a Bíblia não porque você foi dito assim, cada cristão deve ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Não. Poxa, você come a Bíblia, você quer aprender, você quer, não entendi, o que é isso aqui? Você liga para alguém, cara, você já leu mais a Bíblia, o que significa esse negócio aqui? Você quer aprender. Aí você segue a Deus não por imposição, doutrina, regra. Você passa a buscar a Deus e seguir a Deus, porque você é como diz em 1 João capítulo 4. Primeiro, nós temos conhecido e nós temos crido no amor de Deus por nós. 1 João 4,15. E 1 João 4,19 fala assim: nós amamos a Deus, ou nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, você foi abençoado, nós fomos abençoados, eu fui abençoado, que Deus providenciou pregadores que pregaram para nós sobre o amor de Deus. Isso é a maior bênção que a pessoa pode ter, mais do que ganhar na loteria, pode crer nisso. A maior bênção que nós temos é ouvir a pregação do puro Evangelho, a revelação de que Deus nos ama sem nós merecermos. Isso é graça. Graça é o amor imerecido que Deus tem por nós. Deus nos ama sem nós merecermos. Quando você ouve essa pregação e vai ouvindo, como meu filho falou na segunda-feira, eu achei muito bacana. O que nós precisamos é ouvir uma abundância de pregação sobre a graça, uma abundância de pregação sobre o amor. É isso que muda a nossa vida, porque isso muda o nosso coração, isso transforma aqui dentro.
Não adianta, eu vou parar de mentir, você vai mentir. Você vai fazer errado de novo. Você só vai parar de pecar quando o teu coração for transformado. Quando for tudo deletado e Deus implantar uma nova memória em você, um novo motherboard, em português. Quando você for transformado aqui dentro, quando houver o que é chamado de metanoia, né? Arrependimento em grego é metanoia, a mudança de mente, a mudança de mentalidade, a mudança de transformação interna, né? A expansão do nosso entendimento das coisas de Deus. Isso só acontece com a pregação abundante do Evangelho. Eu estou absolutamente consciente do que eu estou fazendo. Por que eu prego por 1 hora, 4 vezes por semana? Por causa disso. Porque meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Porque os sacerdotes rejeitaram o conhecimento. Amém? Eu só não prego todo dia, sabe por quê? Porque as pessoas estão tão longe de Cristo. Como, você sabe, quando você faz jejum muito grande, você faz um jejum muito 24 horas, você não pode comer uma feijoada, uma rabada, tu vai morrer. Tem que beber água, não é isso? Uma fruta como banana, que é de fácil digestão, qualquer coisa. Uma torrada, faz bem também, uma torrada, não é de pão integral não, é do outro pão mesmo, coisa bem fácil do organismo digerir. Aí tu vai e tal, é a mesma coisa. Porque 1 hora de pregação é muito pouco. Paulo pregava em Éfeso 6 horas, de 4 a 6 horas, todo dia por 2 anos. Então o que está faltando é a pregação da palavra. Ah, mas eu não tenho tempo de ouvir, sei que lá, porque não sei que lá, eu tenho coisa para fazer. Então faz o que tu tem que fazer, porque eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Como diz Paulo para Timóteo, 2 Timóteo 3, sendo oportuno ou não, prega a palavra. Em português não tem sinal de exclamação, em inglês tem. Preach the word. Se for oportuno ou não, preach the word, com exclamação assim. Prega a palavra. Exorta, repreende, ensina com toda paciência e com todo a longanimidade. Mas prega a palavra, porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Antes, acumularão para si pregadores de acordo com as suas próprias concupiscências. Ou seja, eu quero um pregador que prega para mim aquilo que eu gosto de ouvir. Isso aí que está acontecendo, você vê essa maluquice toda nas igrejas, né? Isso aí está profetizado que nos últimos viria o tempo, ele não disse quando. E esse tempo já veio, já chegou. As pessoas querem ouvir, querem escolher pregador, como se fosse um catálogo de pregadores. Esse pregador está pregando o que eu gosto, é esse aí que eu vou ouvir. Isso aí está profetizado já. Desculpa, eu falei 2 Timóteo 3, mas não, 2 Timóteo 4, ok? 3 fala que nos últimos tempos virão dias difíceis, os homens serão egoístas, ingratos, desobedientes aos pais. É a sociedade que nós vemos hoje, arrogantes, atrevidos, tal. Isso é, gente, a palavra é que vocês ainda não terminaram de ler o Novo Testamento. O dia que você começar a ler o Novo Testamento, vai ficar assim, ó. Tudo o que estava escrito sobre a época de Jesus aconteceu, sobre a nossa época já está acontecendo, tudo. Guerras, rumores, tudo profetizado. E o caráter do homem moderno, os nossos avós ainda eram assim, olha, andava com chapéu, passava em frente a algum, boa tarde, senhorita, boa tarde, senhora, fazia assim, nossos avós, sempre foi assim. Mas o homem moderno como está escrito lá em 2 Timóteo 3, irreverente, arrogante, tal. E no seguinte capítulo fala que eles não suportarão a sã doutrina, portanto prega a palavra. Então, eu só não prego mais todo dia, a nossa pregação é misturada, tanto eu tenho que falar coisas novas e ao mesmo tempo lembrar de coisa importante que já foi falado.
Por quê? Porque hoje em dia, com todo internet, televisão, poxa, na minha época, quando eu tinha criança, tinha 5 canais de televisão, 6, hoje em dia tem 200. E fora, para ler o jornal, tinha que ir na banca do jornal comprar o Dia, o Globo, o Jornal do Brasil. Hoje em dia é tanta coisa, que é muita informação, que a pessoa acaba esquecendo. Eu já fiz isso várias vezes. Eu prego aqui domingo sobre um tema, não aqui, mas já, até em casa, quando eu pregava. Se eu perguntar no próximo domingo o que eu preguei, por quê? Porque é muita informação. Então o nosso trabalho hoje em dia é pregar coisas novas e lembrar aquilo que já foi pregado também. Quem tiver igual Marta, muito ocupada, que vai fazer o seu serviço, sim, Deus te abençoe e tal. Mas tem muita Maria nos ouvindo. Tem uma jovem lá do Japão me assistindo, falou, poxa, na minha igreja não se prega muito de Jesus, eu estou gostando dessas pregações. Eu falei para ela, olhe para que a gente um dia tenha um trabalho aí no Japão. Ela ficou toda feliz. Tem uma outra jovem aqui do Rio de Janeiro, que é do interior do Rio, falando, eu não perco, eu participo da pregação, aí depois eu fico meditando, e à noite, na hora do jantar, eu falo com a minha família o que foi pregado. Então existem as Marias, e para elas que nós vamos pregar. Nós não vamos adaptar a nossa pregação para agradar a Marta, jamais faremos isso, amém? Nós vamos pregar. E você vê, meus queridos irmãos, antes de nós concluirmos, né, que foi exatamente aquela Maria, a primeira pessoa a ver Jesus. E cadê Marta? Marta jamais verá Jesus, porque ela não tem tempo para Jesus. Ela está lá, e é isso que eu queria ler com vocês. O tempo já estourou, então não vou poder, só vou ler aqui o texto. Talvez a gente medite mais durante a semana. O último capítulo de Mateus, os 10 primeiros versículos, fala sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então diz assim: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena, daquela que Jesus expulsou 7 demônios, né? E a outra Maria foram ver o sepulcro. Essa outra Maria é irmã de Marta e Lázaro. Elas foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, olha o que o anjo disse: não temais. Quem busca a Deus não teme. Amém? Amém, irmãos? Amém. Por favor, repitam comigo, por gentileza. Quem busca a Jesus não tem nada a temer. Porque você está nos braços dele, né? Ele vai cuidar de você. Quem está com Jesus, se eu morrer, não foi o diabo. Se acontecer um acidente comigo, alguma coisa, o diabo, impossível. O diabo, eu estou nos braços de Jesus, o diabo vai lá, tira. Não pode. Jesus disse que a ovelha dele ninguém arrebata das mãos dele. Quando eu morrer, quando você morrer, é porque chegou a hora. Você que está em Cristo Jesus, você já passou da morte para a vida. Amém? A nossa morte física é só mesmo a nossa viagem agora para a nossa... Alguém mata a gente morre, a gente abre os olhos, já estamos no paraíso, esperando para depois entrar na Nova Jerusalém. Então não temais. Aí ele fala aqui, porque sei que buscais Jesus. Essa minha vida toda de cristão, nunca vi anjo, nunca sonhei com anjo, nada disso, nunca. Mas eu acredito que o anjo existe, sim. E se o anjo aparecer para mim, se o anjo aparecer para você e para vocês que estão nos assistindo aí, será que ele falará a mesma coisa? Eu sei que vocês estão buscando a Jesus. E as pessoas hoje em dia só buscam dinheiro.
Só buscam isso, gente. Trabalhem, lutem, estudem, corram atrás. Quanto mais você prosperar, mais você vai poder ajudar na obra do Senhor. Sim ou não? Mas, acima de tudo, busquem a Jesus. Uma coisa que eu vou bater sempre, encorajar vocês, é que é muito bom buscar Jesus. Buscar Jesus no nosso ministério não é uma regra, não. Buscar Jesus é um prazer. Para mim é um prazer buscar a Deus, ter o teu momento com Deus. Você faz a tua oração ali em casa, no seu quarto, e você lê a palavra e medita. Deus vai falar contigo. Ter comunhão com Deus, ter um relacionamento com Deus. Isso é muito mais do que eu tenho que ir para a igreja domingo, eu tenho que ler a minha Bíblia. Não é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento, né, de Senhor e servo. Sim, Ele é Senhor e nós somos servos. E nem de Deus e criatura. Nós temos um relacionamento de pai para filho. Amém, irmãos? É como eu dei exemplo, eu tenho uma empresa, né? Tenho muitos funcionários, mas tenho meu filho. O relacionamento é diferente. Se o funcionário faltou um dia, faltou outro dia, vai com Deus, meu irmão. A liberdade te espera. Vai, tartaruguinha. Um dia eu vou falar para você essa história da tartaruguinha. Vai, tartaruguinha. A liberdade te espera, você pode ir embora. Eu não vou fazer isso com meu filho, que está trabalhando na mesma empresa comigo, né? E, bom, eu sei que buscais Jesus. Irmãos, nós temos que buscar Jesus. Esse mundo está muito perverso. Você vê essa eleição aí, todo mundo xingando. Tem gente que são amigos de infância, que parou de se falar, porque um quer votar em outro, quer votar no outro. E o ódio, e a violência, e tudo mais. A gente tem que se apegar com Deus, a gente precisa se apegar com Deus. Aí fala aqui, que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Eu já estive lá, Verônica também, né? Minha esposa também, aonde Jesus jazia, né? Meu irmão Wander, não sei se está me assistindo, foi trabalhar também. Nós já estivemos lá. E, aliás, o meu irmão respeitou lá a regra lá do lugar lá, que ninguém pode entrar e fechar a porta. Ele queria ficar sozinho, ele entrou e fechou a porta enquanto estava todo mundo tirando foto ali e tal. E o gerente estava conversando comigo, não sei o que lá, o que organiza tudo lá, não sei o que, e estava virando para lá, não sei o que. E ali atrás o Wander entrou no túmulo do Senhor Jesus e ficou sozinho, só ele lá. Mas ele ficou sozinho porque Jesus não está mais lá, né? Então, aí fala aqui: ide depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Você vê que a mulher pode falar de Jesus, né? Paulo falou para não pregar na igreja, né? Não ensinar na igreja como pastor, mas a mulher pode falar de Jesus. Eu até acredito que pode falar de Jesus em outras situações, no Facebook, por exemplo, não está na igreja, né? São coisas que nós estamos ainda aprendendo. Aí fala aqui: dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. E olha, isso aqui é uma profecia, gente. Ali nós o veremos, na Galileia. Você sabia que o vale do Armagedon, onde ocorrerá o Armagedon, onde Jesus livrará o povo dele e derrotará Satanás na batalha final, será na Galileia, no vale de Jezreel. Jezreel significa o Senhor semeia, a lavoura do Senhor, a plantação, a horta do Senhor, que é lindo, 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 lindo. Foi lá que Gideão, com 300 homens, venceu os midianitas e amalequitas. Será nesse mesmo vale de Jezreel, na Galileia, que nós veremos Jesus derrotando Satanás. Aí a gente vai ver, amém? O Satanás sendo lançado no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade, juntamente com todos os demônios. Ali nós veremos. Então aqui tem dois significados. Vai para lá, porque vocês vão ver ele lá, mas para a gente, nós ainda veremos Jesus na Galileia. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram, acho que eu estou com fome, né? Correram a anunciá-lo aos discípulos.
E eis, olha só, Jesus falou que todo aquele que busca, encontra. Eu sei que buscais Jesus, né? Quando nós estávamos indo no caminho para anunciar aos discípulos, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. Em inglês não fala salve, fala rejoice, que é alegrai-vos. Joy é alegria. Eu tentei ver nas outras versões em português também a mesma coisa. Salve não é uma coisa que a gente usa muito. E rejoice é muito fácil de entender, alegrai-vos, porque você vê que hoje em dia os pregadores tristes, deprimidos, ranzinzas, enfim, os cristãos tristes, impossível, gente. Quem encontrou Jesus tem alegria. Quem encontrou Jesus encontrou um tesouro verdadeiro. Amém? Já pensou você encontrar um tesouro e ficar triste? Já pensou você encontrar um tesouro e começar a chorar? Já pensou você ganhar na Mega Sena e se matar? É a mesma coisa? Não pode. Nós ganhamos na maior de todas as Mega Senas, na maior de todas as loterias. Encontramos o maior de todos os tesouros. É que o evangelho que hoje é pregado é de ter casa, ter sucesso, tal. E quando isso demora, ou quando coisas ruins acontecem, que coisas ruins podem acontecer com a gente também, cristão, a pessoa fica arrasada, a pessoa fica triste. Mas a gente está sempre feliz, tudo é graça, até mesmo as lutas servem para nos abençoar e nos ensinar alguma coisa, até as coisas ruins. O primeiro ensino de Jesus foi, quando você for perseguido, regozijai-vos e alegrai-vos, grande é o vosso galardão no céu. A nossa vida não é assim, a gente é perseguido, a gente fica triste, mas Jesus falou para a gente se alegrar, porque a gente não está olhando para a perseguição, a gente está olhando para o nosso galardão, nossa recompensa no céu. Então, quem tem Jesus está sempre alegre. A Bíblia fala assim, aliás, eu não estou sempre alegre. Uma coisa que me entristece é ver a maldade que estão fazendo com o Evangelho, os escândalos, isso me abala muito. Quando eu vejo cristãos dando maus exemplos, escandalizando o nome de Jesus, eu fico mesmo abatido. Eu passo por lutas também, que também me deixam um pouco triste, mas eu logo me lembro, vai passar, vontade, pronto, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos em frente, porque atrás vem gente, vamos lá, tal. Mas quando eu vejo certas coisas no meio cristão, eu fico pensando, como é que os incrédulos vão se converter assim? Isso me deixa triste. Mas fora isso, nós devemos estar sempre alegres por ter encontrado Jesus. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Eu fico imaginando quando nós formos para o céu encontrar Jesus. Os muros são lindos. O que eu quero mesmo é ver Jesus. Eu quero abraçar Ele. Eu quero beijar as mãos dele, onde foi ferido ali, os pés dele que foram transpassados pelos pregos. Eu quero beijar os pés de Jesus, porque também os pés dele foram pregados também, aquele sangue ali é que me salvou de mim mesmo, eu, Vladimir, pecador, desgraçado, miserável, corrupto, perdido em trevas, desgraçadamente condenado à eternidade no fogo do inferno, mas por causa daquele sangue, aquelas gotinhas de sangue saíram por aquelas feridas, eu fui salvo. Eu quero beijar os pés dele. E elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus disse, aliás, esse regozijai-vos aqui foi a primeira coisa que Jesus falou quando ressuscitou. E a segunda foi, então disse-lhe Jesus, não temais. Mais uma vez ele fala, não temais. Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. 3 coisas que Jesus falou na ressurreição dele, hein? Regozijai-vos, tem alegria no coração, o óleo da alegria, a alegria da salvação. Segundo, não temais, Deus está no controle, Deus não está lá longe, e se você passar por desertos, pode que lá na frente vai aparecer outras rochas, amém? Amém? Vão aparecer outras rochas que vão sair água, Deus vai te dar o livramento. Deus não está lá longe, Deus está ali pertinho de você, todo momento, pode crer nisso. Como disse o pregador inglês Charles Spurgeon, quando eu comecei a buscar a Deus e ler a palavra, aí eu entendi que era Deus que estava me buscando, Deus é que estava ali procurando por mim. Então não temais. E segundo,
um dia, nós veremos Jesus na Galileia. Amém? Um dia será a batalha final e finalmente entraremos lá na Nova Jerusalém. Veremos ver a grande vitória do nosso Senhor Jesus sobre Lúcifer e todos os anjos, todos derrotados para todo sempre, e serão queimados, torturados para sempre. Amém? Mas nós, salvos, redimidos, e assim como eles adoraram a Deus, é isso que nós vamos fazer agora. Fiquem de pé, por favor. Deus enviou seu Filho amado, para me salvar e perdoar. Na cruz morreu, por meu pecado, mas ressurgiu, e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, meu Jesus, a nossa vida está totalmente em tuas mãos, totalmente. O Senhor disse que as tuas ovelhas te conhecem a tua voz, e o Senhor as conhece, e ninguém, não tem diabo, não tem demônio, não tem nada nem ninguém as arrebatará das tuas mãos. Nós te louvamos, Senhor, porque hoje a nossa vida, como diz esse hino, está nas tuas mãos, e nós queremos neste momento fazer o que aquelas duas mulheres fizeram. Queremos te adorar, queremos te agradecer, queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos erros, pelas blasfêmias que nós já falamos. Queremos nos humilhar perante o Senhor e dizer: Senhor, eu sou muito fraco, eu sou uma ovelhinha perdida. Eu te agradeço porque o Senhor tem cuidado de mim, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique à vontade. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser colocar a mão no coração, se você quiser levantar suas mãos, fique à vontade. Mas esse momento é para você adorar, fazer o que as duas mulheres fizeram: abraçar os pés de Jesus e adorá-lo. Então, agora
fique mesmo totalmente à vontade. Faça a sua oração antes de irmos para a nossa casa. Isso, fale com Deus. Você que está nos assistindo de casa, ou você que nos assistirá mais tarde também, aproveite este momento para se reconectar com o Pai, para pedir perdão, para pedir força. Diga para Ele: Jesus, eu sou muito fraco, eu quero fazer o que é certo, mas eu não consigo, me ajuda. Você pode crer, meu irmão, se você não tiver força para caminhar, Jesus, Ele vai te segurar nos braços e vai te carregar. Pode crer nisso. Ele é o bom pastor. Este é das 7 vezes que Jesus disse eu sou. No livro de João, ele disse assim para os discípulos: eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Ele não é apenas um pastor, ele é o bom pastor que dá a vida pelo rebanho. Meu irmão, minha irmã, você está aqui neste momento porque você é rebanho do Senhor. Você não está aqui porque você escolheu estar. Você não está me assistindo porque você escolheu estar, mas você veio porque nasceu em você um desejo. E o que você não sabe é que esse desejo que você nasceu em você, esse desejo não vem de você, não vem do sangue nem da carne. Esse desejo vem do Espírito Santo. Então, neste momento, louve ao Senhor, fale com Ele, peça perdão, peça força, diga para Ele o que está se passando dentro de você, porque Ele nos compreende, ainda que ninguém nos compreenda. Fale com Deus, meu irmão. Muito obrigado, Senhor. Peço que o Senhor enche cada um aqui de paz, de alegria, que Teu Espírito venha inundar a nossa vida para que não haja espaço para mais nada. Peço que todos tenham uma semana abençoada. Peço que o Senhor venha livrar aqueles que ainda irão votar, que o Senhor venha guardar, livrar-nos de todo mal.
Meu Pai, nós oramos pelo Brasil. A situação está muito difícil, tanta violência, tanta miséria, tanta injustiça, homicídios, sangue sendo derramado à torta e à direita. Senhor, ajuda esse país, protege esse país para que tenhamos paz para trabalhar, viver, até mesmo paz para ir para a igreja, para vir para a igreja, para aprender a Tua palavra. Senhor, livra-nos do mal, livra-nos do mal, abençoa esse país, Senhor. Nós sabemos que um dia virão o final dos tempos, prepara-nos também para isso. É o que nós pedimos ao Senhor e te agradecemos e te louvamos. Graças a Deus, graças a Deus. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, a raiz de Davi, que venceu, e o livro abrirá, o céu, a terra e o mar, o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão, e proclamarão que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Que todos digam amém. Bem forte para o Senhor Jesus Cristo. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará o quê? Que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Ressuscitou dentre os mortos, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Graças a Deus, amém, irmão? Pode sentar? Pode sentar. Olha, os versículos bíblicos que nós mencionamos hoje são Oséias 4, capítulo, você acha lá, tá? Oséias capítulo 4, nós também falamos sobre Mateus 28, também citamos muito o livro de Romanos, principalmente capítulo 5, capítulo 10, capítulo 13, eu creio que o Felipe botou lá, Felipe? Colocou lá? Já colocou no chat, obrigado, Felipe já colocou lá no chat, se você depois quiser dar uma revisada, vai em frente. Você que tem nos assistido, mais uma vez convidamos, quiser participar aqui com a gente, Estrada Aguandu do Sapê, 821, aqui em Campo Grande, aqui embaixo é o Lago do Tingui, se virar à esquerda aqui, desceu, vira à esquerda, é o West Shopping, é pertinho do West Shopping, tá? Só para você ter uma referência.
Então, é isso aí. Você que desejar abençoar esse ministério, Vladimir, se você não colocar medo nas pessoas assim, se você não vier, o diabo vai te pegar. Se você sair desse ministério, o diabo vai te pegar. Se você não der dízimo, oferta, o devorador vai te pegar. Se você fizer isso, você não vai ter muita oferta e algumas pessoas talvez virão e vão embora. Irmãos, presta atenção. Eu vou pregar o evangelho puro, simples e genuíno, e Deus vai abençoar. Amém? E tem mais. Semana passada nós tínhamos mais membros aqui, mais frequentadores. Eu perguntei: quem aqui a sua vida está mudando? Você tem paz, força, comunhão com Deus, e nisso aí você está superando as suas dificuldades? Levante a sua mão. Irmão, todo mundo levantou a mão. Todo mundo levantou a mão. Sem nenhuma água, sem nenhuma nada, só me pregando o evangelho. Como quinta-feira o rapaz falou: poxa, até o meu casamento, nós não temos palestra nem livros sobre casamento, não sei o que de casamento, não sei o que de casamento, não temos nada. A gente só fala do nosso casamento com Deus. Se você estiver casado com Deus, o seu casamento será uma bênção. Amém? Então, eu disse para vocês, na primeira reunião aqui, falei: vamos ver como estará a sua fé daqui a 6 meses. E amanhã, que dia é hoje, por favor? Não, daqui a 2 dias, vai completar 6 meses da primeira reunião. E as pessoas que têm vindo e nos assistido, a fé delas tem aparecido. Glória a Deus por isso. Amém? E a fé vem por ouvir a pregação. E quando a fé, Romanos 10, 17, quando a fé está forte, aí a gente vê esse problema no casamento. Vê tudo. Tira de letra. Tira tudo de letra. Quando a fé está forte, tudo está forte. Amém? Então, o que vai chamar a atenção é um homem com várias sementes não chama atenção, mas um homem com uma semente. Imagina eu tirar uma foto assim que fez semente. Se tiver uma cesta cheia de frutos, falar: lindo, o que é isso? São os frutos daquela semente. O que as pessoas têm visto nesses últimos 6 meses são 2 pastores, eu e meu filho, 2 pregadores com semente na mão, mas os frutos virão. Amém? E já estão vindo. Eu sabia que viria. Eu falei: assista lá a primeira reunião. Nossa, eu falei: vamos ver como estará a fé daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Falei: daqui a 1 ano. Vamos ver 6 meses, 6 meses a gente vai ter. Eu já tenho testemunhos maravilhosos. Amém? Vinícius, você tem testemunho maravilhoso já para dar? Graças a Deus. Vinícius e a Cris estão ali, mas eu não vou pegar ainda não, tá? Tu deve ter quase tido um infarto aí, peripaque cardíaco, mas não, só estou perguntando. Glauco, você já tem um testemunho também para dar? Sim? Graças a Deus. Eu me lembro, meu irmão, né, veio, primeira vez que ele participou, está vencendo e vai vencer muito mais. Vai vencer muito mais. A gente não foca nos problemas. A gente não tem vários problemas, tem um problema. A nossa árvore está muito longe do ribeiro. Só isso. E a pregação nos aproxima do ribeiro. Só isso. Aí, quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. Amém? Então, é isso aí. Quem for tocado para ajudar, ano que vem, meus irmãos, ano que vem nós vamos começar a viajar, tá? Estamos sendo convidados para vários países. Não sei como é que eu vou fazer com o trabalho aqui, mas Deus vai abençoar de uma forma ou de outra. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Sei que ano que vem já, inclusive, já estou renovando o passaporte do Felipe, que vai vencer agora em fevereiro. Já aplicamos, já daqui a um mês vamos ter lá um negócio lá para renovar o passaporte. E vamos começar a viajar. Então ajuda esse ministério. Nós queremos ter condição de pagar as passagens, viajar. E Deus ama quem dá com medo. Amém? Amém? Não, Deus ama quem dá com alegria. Então, dê com alegria. Quem não der não será amaldiçoado. Não tem isso, não existe isso no Novo Testamento. A Nova Aliança, depois da morte de Jesus, acabou isso. Mas Deus abençoa quem dá com alegria. Você pode crer, está escrito no Novo Testamento isso, né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 9. Muito obrigado, fiquem de pé, por favor. Meu Deus,
Em nome de Jesus, abençoa as pessoas que têm nos ajudado, abençoa as pessoas que têm contribuído com dízimos, com ofertas voluntárias, as pessoas que têm dado com amor e com gratidão, as que têm orado por nós, as que têm demonstrado o interesse de vir conhecer o nosso trabalho, abençoa elas também, até aquelas que não têm esse desejo, abençoa elas também, meu Pai. Abençoa todos que têm assistido lá na Ásia, na África, até nos Estados Unidos, que sejam todos agora revestidos com a Tua bênção, meu Pai. Reveste-os com a Tua bênção, é o que nós pedimos ao Senhor. Por favor, irmãos, repita comigo: meu Deus, muito obrigado por tudo que recebemos nesta manhã, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Por favor, deseja a pessoa que está do seu lado uma semana abençoada. Fique com Deus até domingo que vem. Deus abençoe, tá, pessoal? Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe. É uma semana abençoada.